Você já se apaixonou por alguém que parecia perfeito para sua alma, mas não para sua vida? Você já experimentou uma ligação tão profunda que parecia desafiar o destino, como se o universo tivesse sussurrado para ele, em seguida o tirado de você? E se a dor desse tipo de encontro não fosse um equívoco, mas um convite, uma iniciação? Até você tornar inconsciente, ele comandará sua vida, e você chamará isso de destino. Carl Jung. Em algum momento de nossas vidas, todos nós encontramos uma pessoa que parece ter sido enviada por algo maior. Essa pessoa desperta em nós emoções adormecidas, sonhos esquecidos e ocultos. E mesmo assim, essa pessoa não permanece, não pode permanecer, e o que resta é um vazio repleto de significado. Este vídeo é voltado para aqueles que já experimentaram esse tipo de dor sem nome, mas profundo para quem já amou em silêncio, para quem já se questionou por que me foi concedido algo que não poderia ser meu. Vamos investigar juntos o que Jung se refere como sincronicidade, e por que algumas pessoas entram em nossas vidas não para ficar, mas para nos mostrar quem realmente somos. Prepare-se, pois isso será doloroso, mas também abrangente de liberdade. Quando isso ocorre, é incomum um olhar, um diálogo, um toque suave. E o mundo todo parece estar fluindo à velocidade. É como se por um momento todos os filhos da vida se apagassem, e o que permanecesse fosse apenas aquela presença. Como se o tempo estivesse pedindo silêncio, pois algo sagrado estava prestes a começar. Você não consegue explicar. Não se trata apenas de atração ou camada superficial. É uma sensação intensa de reconhecimento. Como se uma pessoa já fizesse parte de você antes de nascer. Era como se ao vê-la, uma parte antiga de você dissesse: aí está você. Mas então surge o paradoxo. Quanto mais autêntica parece ser essa conexão, mais inalcançável ela se revela. Apesar de situações incompatíveis, tempos desalinhados, divergentes, distâncias, relacionamentos, compromissos e medos, a força persiste. Essa é uma das vivências mais dolorosas que um ser humano pode experimentar. Sentir-se em casa e ter consciência de que não poderá permanecer. Porém, Jung nos fornece uma solução para isso. Ele não se refere apenas a almas românticas. Talvez essa pessoa tenha chegado para te mostrar que você ainda é capaz de sentir e que seu coração continua pulsando, mesmo após tanta dormência. Sua sensibilidade, sua bravura, sua busca por danos, e sim, talvez tenha vindo para te quebrar, mas não por maldade, e sim por precisão cirúrgica. Porque às vezes o universo não envia um anjo, mas um espelho, e encarar esse espelho pode ser mais doloroso do que qualquer separação física. Isso acontece porque o que você vê nele é você mesmo nu, fragmentado, incompleto e faminto por algo que essa pessoa despertou, mas não veio saciar. Muitas pessoas evitam esse tipo de encontro. Afirmam que é loucura, ilusão ou carência, mas no fundo todos regularmente, quando algo é genuíno. Quando uma conexão machuca, mas também mostra quem vive uma vida inteira sem nunca experimentar isso. Sem ser despido pelo olhar de outro, ser ele se refere a símbolos vivos. A encontros que emergem da psique, não da lógica, a eventos que não se ajustam às explicações tradicionais, mas que possuem um significado profundo. Ele se refere a isso como sincronicidade. O instante em que algo no seu mundo interno se harmoniza com o mundo externo de maneira simbólica e não racional, como se o universo resolvesse enviar uma mensagem por meio de alguém. Ou talvez tenha vindo para você fazer registro de algo que havia esquecido. O humano que vai além da superfície e enxerga a alma. Portanto, quando ocorre, é praticamente impossível não notar, mesmo que seja por um breve momento ou mesmo que seja inatingível. E a dor que se segue, aquela ausência que ressoa, não é apenas a falta do outro, mas a falta de si mesmo. De quem você se transformou ao estar com aquela pessoa que trazia à tona sua versão mais viva, completa e autêntica. Na verdade, a ausência dela representa a falta de conexão com essa parte que foi despertada. Nesse cenário, o amor impossível representa uma espécie de iniciação. Ele não é um erro a ser corrigido, mas um rito de passagem. Ele te tira do estado de entorpecimento e te traz de volta à sua própria história. Ele diz: acorde, olhe para si, veja o que estava adornado. Isso machuca. Dói porque é verdadeiro, mas toda ferida é verdadeira, possui uma verdade. E toda verdade possui a capacidade de transformar. Você já sentiu que algo estava predestinado, que aquele encontro não foi apenas uma coincidência, mas resultado de uma conspiração silenciosa entre tempo, espaço e o invisível? É possível que você se encontre em um momento tão inesperado, em meio a situações absurdas que não puderam ser ignoradas. E tudo em você sussurrou: isso não é por acaso. Qual Jung chamaria isso de sincronicidade? Um conceito complexo, muitas vezes mal interpretado,
que desafia a lógica linear e acolhe o mistério, eventos externos que se alinham de maneira significativa com estados internos, sem estabelecer qualquer relação causal. Podem ser vistos como sinais do inconsciente que se manifestam por meio do mundo material. Jung que via a sincronicidade como um elo entre o externo e o interno, como se o universo, através de símbolos vivos, trouxesse à tona o que já reside no íntimo da alma. E o mais perturbador dessas manifestações é que elas não vêm para atender nossos anseios, mas para expor nossas ansiedades e incoerências. Você acha que encontrou a pessoa ideal, quem sabe? E se o universo não tivesse alguém para ficar com você, mas sim para te despertar? E se aquele encontro encantado foi de fato uma resposta simbólica ao seu estado mais íntimo, em vez de uma garantia de eternidade? As sincronicidades podem ser vistas como sonhos que se manifestam no mundo exterior. São mensagens enigmáticas da alma. Reflita sobre o motivo por algumas conexões que afetam tanto. Por que você continua pensando nessa pessoa, meses ou até anos depois? Por que esse laço te segue nos momentos de silêncio? A resposta não reside apenas no outro, mas também no que esse outro despertou em você. Talvez você estivesse preparado para mudar sem perceber. Possivelmente estava emocionalmente bloqueado, seguindo padrões repetitivos e vivendo no modo automático. E então o universo te apresenta um trovão disfarçado de rosto familiar. Alguém que te faz sentir tudo novamente. Medo, anseio, fragilidade, esperança, vergonha, afeto. E mesmo que essa pessoa faça parte, ela já desempenhou sua função. Quebrar a bolha é tentador, mas romantizar isso como destino é enganoso. A antiga história das almas separadas pelas peculiaridades possui um encanto quase mítico. Porém, Jung nos instiga a transcender o romantismo. Ele propõe que essas sincronicidades não apareçam para confirmar nossas fantasias, mas para nos confrontar com o que está fragmentado dentro de nós. É como se o universo estivesse perguntando: você está preparado para evoluir? Então aqui está. Aqui está alguém que vai te desestabilizar, que vai te mostrar o que você realmente busca, que vai arrancar sua cascata emocional com um toque de um olhar. E não é poético, é impiedoso, belo e devastador. Porque a sincronicidade não se trata apenas de beleza, mas de verdade. A verdade quase sempre causa medo. Quantas vezes você já confundiu essa vivência com carência? Quantas vezes tentei controlar, importar ou fazer funcionar? Quantas vezes se perguntou se deveria persistir? Mas o ponto nunca foi se daria certo. A pergunta era: o que isso está tentando te ensinar? Essa pessoa pode ter representado de forma viva a sua procura por limitações, o seu receio de abandono, a sua falsa sensação de controle ou até mesmo a sua sede por transcendência. Na sincronicidade, o indivíduo transcende sua condição de pessoa e se torna símbolo, arquétipo, mensagem viva. E, como qualquer símbolo, ela não está sujeita à lógica temporal. Pode passar, mas deixa uma marca profunda e significativa. É por isso que você ainda tem em mente. Ela se transformou em um marco na sua história pessoal. Ela está conectada no instante em que sua alma se desloca, apesar de seu corpo ter imóvel permanente. Talvez no fundo não se tratasse dela, mas de você, e então surge o verdadeiro dilema. Você está pronto para deixar de procurar respostas externas e começar a escutar o que esse encontro despertou internamente? Esse é o chamado da sincronicidade. Ela não traz conforto. Ela apresenta espelhos, e poucos de nós têm coragem de enfrentar. Existem dores que cortam profundamente. Não pela falta, mas pelo que expõe. Não se trata apenas de uma pessoa ter partido e levado consigo a imagem que você criou dela. A esperança, o futuro idealizado, o sentido construído. É nesse ponto que a dor se torna intolerável. Quando não choramos o outro, mas o que enxergamos de nós mesmos por meio dele. Carl Jung se referiu a isso como sombra, o aspecto obscuro da psique onde reside tudo que negamos, ocultamos e rejeitamos. Poucas coisas expõem essa sombra como uma relação que nos faz tremer. Você demonstra ciúmes desmedidos, um receio quase pueril de ser deixado para trás. Uma fixação que se aproxima do delírio. Você tem consciência de que é um exagero, mas não consegue interrupção. Sente vergonha por sentir tanto, mas é um que você diria: isso não é fraqueza, é o bater inconsciente na sua porta. Uma pessoa que está além do seu alcance. Não se trata apenas de uma ausência, mas de uma descoberta. Ela removeu máscaras que você nem sabia que tinha. Ela revelou o que estava oculto por trás de sua autossuficiência e de sua maturidade emocional conquistada com esforço. E o que aparece é assustador. Necessidades antigas, traumas mal resolvidos, desejos não atendidos e aspectos de si mesmo que estavam congelados no tempo. As almas planejam encontros significativos muito antes de seus corpos se encontrarem. Paulo Coelho. Esses encontros não nos quebram. Eles nos fortalecem. Isso é distinto. Imagine que sua identidade é como uma concha formada ao longo do tempo, resistente, protetora e repleta de estratégias para evitar se sentir curioso. Então alguém chega e diz, sem palavras:
quero ver quem você é por dentro e você atravessa, não por maldade, mas porque, deliberadamente, você estava preparado para ser atravessado. Essas relações, principalmente as que são impossíveis, funcionam como radiografias emocionais. Revela onde você ainda se machuca, onde ainda anseia por ser escolhido, onde ainda pensa que precisa ser perfeito para ser amado. E o mais doloroso é que essa pessoa que aparenta te compreender tão profundamente não pode permanecer ora por suas próprias sombras. Ora porque o tempo se torna adverso, ou ainda porque sua função na sua vida não era criar um lar, mas provocar um incêndio. E você fica com raiva disso, indignado, sentindo-se injustiçado, como se o universo estivesse zombando de você. E se não for uma brincadeira? E se for chamada? A sombra revelada não é castigo, mas um caminho para o autoconhecimento. Só é possível curar o que se vê, e muitas vezes é o amor impossível que te força a enxergar. Sim, essa pessoa te convidou ao amor, porém também você apresentou sua dependência emocional, sua ilusão de salvação e sua propensão a idealizar quem oferece um pouco de luz. Você não está errado por sentir, está vivo e frente a um espelho que reflete a verdade. A pergunta agora não é porque foi tão doloroso, a questão verdadeira é: o que essa dor está te pedindo para mudar? Porque a sombra não vai com esforço, ela se integra de forma consciente. E essa consciência costuma surgir do que queima, um instante, geralmente solitário, em que a dor do outro se transforma na dor de si. Você deixa de questionar por que ele partiu e começa a se perguntar o que eu deixei de ser ao tentar mantê-lo aqui. Esse é o início do processo de individuação. De acordo com Carl Jung, não se trata de um processo bonito nem de uma iluminação súbita. Trata-se de uma demolição gradual, a desconstrução da imagem que você tinha de si mesmo para permitir que sua verdadeira essência emerja. A individuação é a incorporação de tudo que você deixou de lado para sobreviver. Seus medos, suas vergonhas, suas incoerências. É considerar que é possível amar e odiar simultaneamente, desejar permanecer e querer partir. É preciso negar e considerar que dormir de perder alguém pode ser menor do que o medo de encarar a própria verdade. O que não confrontamos em nós mesmos para encontrarmos como destino. Carlos Jung, uma pessoa que te desestabilizou emocionalmente, fez mais que simplesmente te abandonou. Ela te fez um convite silencioso. Vai persistir na fuga ou vai, enfim, se encontrar? Ela mexeu onde fazer porque você precisa sentir. Era necessário deixar de lado a racionalização do que na essência era um clamor por ajuda da sua própria alma. É a questão que surge do sofrimento. É cruel, amo o outro ou a imagem de mim mesmo que percebo quando estou com ele? É complicado considerar. Mas muitas vezes amamos por meio da ausência. A falta do outro se transforma em um espaço onde projetamos tudo o que acreditamos que nos traria completude, segurança, amor incondicional e pertencimento. Porém, esses sentimentos, por mais intensos que sejam, não representam o fim, mas o caminho. Eles não vieram para te aprisionar no outro, vieram para te conduzir de volta a si mesmo. A dor é o convite. O amor impossível representa a iniciação, enquanto o caminho é a travessia pelo deserto interior que você veio evitando. Você começa a entender que não era sobre ficar com ele, mas sobre ficar com você após o término com ele. E qual é o significado disso? Significa recuperar aspectos de si mesmo que foram negligenciados antes daquele encontro. Significa compreender que você não foi rejeitado, mas espelhado. O outro apenas tocou uma área que já apresentava fissuras no processo de individuação. Você deixa de ser o personagem principal do drama romântico e se torna espectador da própria mente. Você começa a entender como reproduzir padrões, como nutre narrativas de falta afetiva e como procurar no outro o que só pode ser encontrado no mesmo. É algo encantador e doloroso, isso acontece. Você deixa de implorar para que o outro te salve porque compreende que já é suficiente, mesmo em sua fragmentação e desordem. Essa libertação não traz euforia. Acompanhe o luto e o luto pela versão de você que amava desesperadamente, que idealizava com avidez, que precisava ser escolhida para se sentir digna. Porém, após o luto surge a esclarecer, trazendo consigo um novo tipo de silêncio. Não o silêncio da falta, mas o da acessibilidade. Você olha para o passado e vê. Não se tratava dele. Era sobre quem você era. Por um breve momento, é sobre quem você está disposto a se transformar na ausência dele. Antes de nos abrigarmos para o próximo tópico, temos uma mensagem breve que pode ser a mais importante deste vídeo. Já se sentiu preso mesmo ao tentar mudar? Já notou que, por mais que leia livros, assista a vídeos e se esforce, há algo invisível que o mantenha preso aos mesmos padrões? Saiba que isso não é uma encomenda. E há um motivo para isso. Resentment. Pesquisadores e investigadores redescobriram um modelo de transformação mental que filósofos, estrategistas e pensadores históricos obtiveram para mudar o curso da história. Um método silencioso, porém extremamente eficiente, que combina ciência, psicologia,
e sabedoria ancestral, ainda pouco conhecido por muitas pessoas. Quem utilizou esse método o descreve como uma chave que, ao ser girada, traz claramente disciplina e uma identidade mais robusta, como se pela primeira vez demonstrasse verdadeiramente o controle de sua própria mente. Há um ponto em que você deixa de esperar que eles retornem. Não por ter esquecido, mas por ter compreendido. Eles vieram para ser um ponto de ruptura, não um final feliz. Vieram como cometas breves, intensas e devastadoras. Vieram como o vento que limpa os recantos da alma, levando consigo tudo que era falso, superficial e acumulado por medo. Essa pessoa não se foi. Você foi descoberto por meio dela. É difícil aceitar isso. O coração humano deseja apegar-se, reter e controlar. Porém, algumas presenças são tão significativas que fogem à moldura do cotidiano. Eles existem para mover as placas tectônicas internas, para derrubar barreiras e para mostrar quem você realmente é. Quando ninguém está prestando atenção, sua mente tentará justificar. É isso, e se eu tivesse falado isso? E se a vida tivesse sido mais equitativa? Porém, no fundo você já sabe, essa pessoa veio para iniciar, não para substituir. A dor da despedida muitas vezes é o sinal de que algo significativo ocorreu, pois o amor que transforma raramente é confortável. Ele é nu, despojado. Ele demonstra sua necessidade de ser reconhecido, seu receio de ser abandonado e sua bravura para sentir, mesmo sabendo que você pode perder. Essas almas não são equívocas, são agentes curiosos, são questionamentos vivos. Você não está ferido pela partida dessa pessoa, você está aberto. E nesse espaço que antes era ocupado por outro, agora existe algo novo. Você com mais claro, com mais integridade, com mais coragem para enfrentar suas sombras, sem precisar que alguém venha iluminá-las por você. Após tudo, o que permanece é um silêncio distinto. Não o silêncio do nada, mas o silêncio do entendimento. Você não precisa mais que alguém permaneça, pois o que essa pessoa lhe ofereceu, mesmo sem perceber, foi a chave para uma porta interna menos a porta que conduz ao seu verdadeiro lar. Você mesmo. Você percebe que o universo não cometeu um erro. Não se tratou de uma proteção, mas de um chamado. E por mais que tenha doído, foi sagrado. Eles não vieram para dar continuidade à sua história. Vieram para interrompê-la. Em que ponto ela estava sendo desonesta? Vieram para remover a máscara que você nem sabia que estava usando. Vieram para romper o período de inatividade e fazer você voltar a se mover. Agora você está sozinho, porém nunca esteve tão consciente. Portanto, não foi um erro. Aquela pessoa que entrou como um furacão e saiu como um silêncio profundo não veio para destruir sua vida, mas para desmantelar o que já não tinha sentido. Ela não era o seu destino, mas sim o seu chamado. A realidade rompendo suas idealizações. E agora que tudo foi exposto, você compreende o verdadeiro encontro. Não foi com ela, foi com você. Com suas fragilidades, com seus vazios, com a profundidade que você passou anos tentando ignorar. Você compreende agora? Amar alguém que não pudesse ficar foi paradoxalmente a forma mais crua e sincera de, enfim, se encontrar. Você não está mais confinado. A questão é: por que terminou? Agora você carrega uma coisa muito mais potente. O que eu comecei internamente quando aquilo finalizou externamente? Preciso compartilhar algo pessoal com você. Há alguns anos, passei por uma situação semelhante. Encontrei alguém que parecia ter vindo de um sonho distante. Era como se tudo que eu procurasse estivesse ali diante de mim. Porém não durou e aquilo me cortejou. Pensei que nunca mais seria capaz de sentir algo semelhante. Passei noites tentando compreender por que o universo era tão impiedoso. Porque me concedeu algo tão precioso apenas para tirá-lo logo em seguida. Só com o passar do tempo e com Yankee entendi. Eu não estava sendo castigado. Estava sendo despertado. Aquele amor inalcançável foi o ponto de partida para minha própria permanência. Me forçou a encarar aspectos de mim mesmo que eu havia ignorado. Me levou a escrever este roteiro com lágrimas nos olhos e um coração inteiro. Não por ter alguém ao meu lado, mas por ter me encontrado do outro lado da dor. Se você também está passando por isso, saiba que eu vejo você e te garanto que isso não é o fim, é o seu começo. Agora, se você leu tudo isso sem chorar ou passar por uma crise existencial, começo a suspeitar que você é um robô, um monge ou ambos. Porém, se sentiu como um vídeo que não lisonjeia, mas revelado. Então deixe seu comentário aqui embaixo. Na ausência, encontre-me, quero ler você, quero ver quem teve coragem de ser demitido pelo invisível. E se você ainda não se inscreveu no canal, o que está esperando? Se o universo te trouxe até este ponto, talvez seja o destino tentando te avisar. Clique no sininho, criatura.